sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na semana 3 e nessa semana nós vamos recordar o conteúdo de ligação química e reações químicas. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço também que você se inscreva no canal de Escola Online e ative a notificação para você ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E também, pessoal, se inscreva, né? Siga a gente lá no Instagram. É lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online, assim como o cronograma, né, de postagem aqui das aulas do PET. Então, confere lá, vocês vão gostar. Eu sou a Simone, professora de Química aqui do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. A primeira atividade, como eu falei com vocês, está pedindo para a gente explicar as interações intermoleculares que existem. Então, letra A, dipolo instantâneo. Letra B vai ser dipolo. E na letra C, ligação de hidrogênio. E está pedindo também para a gente fazer uma representação do mecanismo de cada uma das interações. Então vamos lá, gente. Dipolo induzido, ou também chamado de dipolo instantâneo, é uma interação intermolecular, ou seja, uma interação entre moléculas apolares, tá bom? Então, dipolo instantâneo, vou até escrever aqui, ó, é molécula apolar. Essa interação, pessoal, é dos três tipos de interação que ocorrem em substâncias que apresentam ligação covalente, essa é a mais fraca, tá bom? Então, uma proposta de resposta aqui. Dipolo instantâneo, ou também chamada de dipolo induzido, são de intensidade fraca. São de fraca intensidade e vão ocorrer entre moléculas apolares. E aí, gente, quando essas moléculas apolares, elas se aproximam, o que causa uma repulsão entre suas eletrosferas. Então, tá aqui representado, gente, olha. Nós temos aqui uma molécula polar de I2. Então, I2 formando aqui uma ligação simples. Não, o I, né, formando uma ligação simples com outro I. Então, aqui I2. Aqui, gente, tá a distribuição uniforme, né, da nuvem eletrônica. Quando essa molécula se aproxima dessa outra, vai ter uma repulsão aqui elétrica, né? Uma repulsão dos elétrons. E aí, o que vai promover a formação de um dipolo induzido. Então, há uma deformação aqui da distribuição, onde vai ficar um lado da molécula parcialmente negativo e o outro lado parcialmente positivo. E aí, consequentemente, por ter esse lado parcialmente positivo, vai ser atraído pelo lado parcialmente negativo. É onde aqui, ó, essa atração, né? A atração que ocorre aqui entre esses polos parcialmente instantâneos, né? Esses polos induzidos, é a interação intermolecular de polo instantâneo, de polo induzido que está ocorrendo aqui. Então, gente, essa repulsão que ocorre quando essas eletrosferas aqui se aproximam, provoca um movimento dos elétrons, que vão se acumular numa única região da molécula ou do átomo, deixando a região oposta com deficiência de carga negativa, criando assim um dipolo instantâneo, tá bom? Então, é o que está ocorrendo aqui, ó, a formação de um dipolo positivo e de um dipolo negativo. Dipolo positivo atrai o dipolo negativo. Dipolo parcial positivo atrai o dipolo parcial negativo. Certinho? E aqui nós temos a interação intermolecular, classificada como dipolo instantâneo, também chamado como dipolo induzido. Alguns livros, né, ainda tem outras definições, que é a força de Van der Waals, ou também chamada de força de London, tá bom? Então, nós podemos denominar esse tipo de interação intermolecular com esses 4 nomes. Então, vamos lá, os 4 nomes: dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de Van der Waals e forças de London, ok? Interações de London. Então, letra B. Letra B está pedindo para a gente falar, né,
explicar a interação intermolecular de polo e representar. Dipolo, pessoal, ocorre em moléculas polares, tá bom? Então, é uma é uma interação entre as moléculas polares. Então, aqui, gente, eu representei a molécula de HCl. É uma molécula polar, por quê? Porque o cloro é um elemento mais eletronegativo e a tendência dele é puxar para ele, né? O par de elétrons que está sendo compartilhado aqui está sendo atraído com maior força pelo núcleo do cloro. Então, a nuvem eletrônica aqui ela está distribuída de forma desigual, onde o hidrogênio vai ficar com a carga positiva, parcial positiva, e o cloro vai ficar com a carga parcial negativa. Nessa situação aqui, gente, os polos já existem, porque é uma molécula polar. E aí a tendência, né, a atração de polo, um polo positivo de uma molécula, né, que é o roxinho, vai atrair aqui o polo negativo da outra molécula. O positivo de uma molécula, novamente, né, positivo de uma molécula é atraído pelo negativo da outra molécula. Positivo de uma molécula é atraído pelo negativo da outra molécula. Esses tracejadinhos aqui, ó, estão representando a interação intermolecular de polo. Então, as interações do tipo de polo, ou também chamadas de dipolo permanente, são interações já mais fortes, de intensidade média, e ocorrem em moléculas polares. Estabelecem de tal forma que o átomo com caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo com caráter pelo átomo que possui caráter parcial positivo de outra molécula. Sempre, gente, interação intermolecular é interação entre moléculas, tá bom? E, por último, a ligação de hidrogênio também é uma ligação, na verdade, uma interação, né? Toma cuidado aqui, porque por mais que está escrito aqui ligação de hidrogênio não é uma ligação química. Ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular. Só que aqui, gente, ocorre num caso específico. É o hidrogênio de uma molécula que vai estar ligado o hidrogênio de uma molécula ligada a um elemento muito eletronegativo vai interagir com um elemento muito eletronegativo da outra molécula, que pode ser esse elemento flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, gente, as ligações de hidrogênio são as interações mais fortes, tá bom? De intensidade mais alta, e elas vão ocorrer quando a molécula possui um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, sendo flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E esse tipo de interação é formado pela atração entre esse átomo, né, que vai estar ligado a um elemento eletronegativo de uma molécula, e o outro átomo de outra molécula sendo flúor, oxigênio ou hidrogênio, que a gente chama de grupo FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio, que vai ser o polo negativo. Então, exemplo aqui, gente, molécula de água. Então, H2O, água, ocorre ligação de hidrogênio. Como assim, professora? Ocorre uma ligação química chamada ligação de hidrogênio? Não, pessoal. Ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular. Então, olha aqui. A bolinha branquinha está representando aqui o hidrogênio e a bolinha vermelha está aqui representando o oxigênio. Olha aqui. O hidrogênio está ligado aqui, ó. É uma ligação, vou até representar, ó. Que é uma ligação. Qual ligação? Covalente. E o verdinho aqui, pessoal, é uma interação. Qual interação? É a ligação de hidrogênio. Ok? Então, ó, olha aqui. Esse hidrogênio, ele tá ligado a um elemento eletronegativo, então, por uma ligação química. E esse hidrogênio está interagindo com o oxigênio de outra molécula. Então, esse verdinho aqui está representando a interação intermolecular, a ligação de hidrogênio. Antes, chamada de ponte de hidrogênio, mas o termo ficou um pouco em desuso. Hoje nós falamos ligação de hidrogênio, ok? Recordaram direitinho esse conteúdo de interação intermolecular?
é muito importante, ok? E aí, gente, para você saber qual tipo de interação, você tem que saber se a molécula é polar ou apolar. Você vai saber se a molécula é polar ou apolar se você conseguir definir a geometria e assim caracterizar a molécula como polar ou apolar. Então, essa parte, né, do estudo da ligação covalente, ela é extremamente importante. Certinho? Vamos então continuar. Atividade 2. Os metais possuem características específicas devido à ligação que se estabelece entre átomos ligados, que é qual ligação? Ligação metálica. Dentre elas, podemos citar brilho, dúctil, maleável, conduz calor e eletricidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente o modelo de ligação com a propriedade. Então, pessoal, letra A está falando que o brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons nas camadas da eletrosfera. Ai, que medo! Primeiro, próton, gente, está no núcleo. Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, ó, já corta aqui, não é essa alternativa, tá bom? Aí, vamos lá, ó. A trefilação de barras metálicas é possível devido ao mar de elétrons. Então, gente, primeiro, o que é trefilação? Trefilação ou trefilagem é um processo, gente, de fabricação de arames e barras finas de metais. É um processo que é possível, por exemplo, diminuir, né, a espessura de um material e aí fazer fios e barras finas. É um processo industrial que vai acarretar a redução da seção transversal, né, da largura, e o respectivo aumento do comprimento do metal. A trefilagem, gente, a formação de fios, né, é possível nos metais. Por quê? Devido às suas características, o tipo de ligação que ocorre, não é, dos movimentos do elétron, então tem-se ali uma maleabilidade, né? O material é possível, então, fazer fios. Então, a letra B está correta. Vamos ver o que tem de errado nos demais. A possibilidade de amassar o metal é devido à atração eletrostática entre cargas iguais. Primeiro, gente, cargas iguais você não tem atração, você tem repulsão, tá bom? E a ligação metálica não ocorre por atração eletrostática. A ligação metálica ocorre pelo mar de elétrons, pela movimentação dos elétrons. Letra D. A condução de calor é a propriedade mais familiar. É uma propriedade muito característica dos metais, ok. E ela pode ser explicada pelo movimento dos nêutrons. Gente, nêutron é uma espécie sem carga. Ele está lá no núcleo, ele não se movimenta. Movimentação dos elétrons. Então, tá aqui errado. E eu vou até colocar aqui, ó. Errado também, né? Letra E. Quando uma corrente elétrica passa por um metal, o mar de elétrons é formado. Não, pessoal. O mar de elétrons, ele já existe. É a forma como a ligação metálica é formada. Tá bom? Então, atividade 2, resposta correta, letra B. Atividade 3. Considere uma reação onde são formados 1 mol de FeO3 e 3 mols de NaCl. Assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, o que está afirmando aqui? Houve uma reação, né, em que foram formados, então é produto 1 mol de FeOH3 mais 3 mols de NaCl. Primeira coisa, né, pessoal, relembrando aqui, o que é 1 mol? 1 mol, gente, ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá bom? Então, isso vocês têm que lembrar. E aí, pessoal, vai aqui referir a massa, vai relacionar a massa de mol de cada um, né, dessas substâncias aqui, desse hidróxido de ferro 3 e do cloreto de sódio. Para a gente relacionar mol com massa, a gente precisa saber da massa atômica de cada elemento. Porque por meio da massa atômica é possível a gente calcular a massa molecular.
né? Então, já sabendo que vai pedir aqui no enunciado, vamos adiantar os cálculos. Então, vamos aqui calcular a massa molecular do hidróxido de ferro 3. Então, vamos lá, ó. Quantos átomos de ferro eu tenho? Eu tenho um átomo de ferro vezes a massa do ferro, 56. Mais, eu tenho aqui, gente, 3, lembrando que esse 3 aqui, ó, a gente faz a distributiva, igual lá na matemática, né? Eu tenho 3 oxigênios, massa do oxigênio 16, mais tenho 3 hidrogênios, massa do hidrogênio é igual a 1. Quando vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão achar 107U, porque eu estou falando aqui de massa molecular, massa de uma molécula. E aí, gente, do cloreto de sódio, eu tenho um sódio, massa do sódio tá aqui, ó, 23, mais um cloro, massa do cloro 35, 35,5. Então, pessoal, vamos lá. Quando você fizer essa continha aqui, você vai achar 58,5U. E aí, pessoal, uma molécula, né, tem massa de 107U. O que é U? Unidade de massa atômica. É uma unidade da química que a gente quantifica o átomo, né? E aí, pessoal, 107U corresponde à massa de uma molécula. A gente sabe que 1 mol dessa molécula vai corresponder à massa de 107 gramas, ok? Então, é o que nós chamamos de massa molar do FeOH3 é igual a 107 gramas por mol. E o mesmo a gente pode falar aqui, ó, em relação ao cloreto de sódio. A massa molecular é 58,5U. A massa molar, ela corresponde a 58,5 gramas por mol. Aí você fala assim, nossa, professor, entendi não, porque os dois você usou MM, só que um é massa molecular, a unidade é U, quando é uma molécula, a unidade é unidade de massa atômica, e quando é massa molar, é a massa de 1 mol. 1 mol de substância vai pesar 107 gramas, 107 gramas por mol, certinho? Então, feito os cálculos, vamos lá. A massa referente a 1 mol de hidróxido de ferro é igual a 107? É igual a 107, ok? Tá correto, letra A. Letra B. A massa referente ao produto formado, cloreto de sódio, então, gente, formou aqui, ó, 3 mols de cloreto de sódio. É 58,5? Não, não é 58,5. 1 mol é 58,5, né? 3 mols, né? A massa, o produto é 1 mol, né? De FeO3, que corresponde a 107 gramas, mais 3 vezes a massa de 58,5. Quando vocês fizerem aqui, ó, esse valor aqui corresponde a 175,5 gramas, ok? E aí, a gente encontra já logo a resposta incorreta, que é a letra B. Letra C, vamos ver, ó. A massa referente a 1 mol de cloreto de sódio é 58,5? Tá correto. A massa total de produto, que são os 4 mols formados, 1 mol do hidróxido de ferro e 3 mols do cloreto de sódio, é 282,5. Quando você fizer esse somatório aqui, vai dar 282,5 gramas. Logo, tá correto também. E a massa referente ao produto formado por cloreto de sódio é 175,5, ok? Então, atividade 3, resposta correta, letra B. Atividade 4, tá pedindo pra gente fazer o balanceamento das reações abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 7 equações para balancear. Então, vamos fazer a regrinha do macho, né? A gente vai começar por metal, se não tiver ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou até escrever aqui, ó, macho, para vocês não esquecerem.
Não tem metal nessa primeira, eu vou começar com o ametal. Tenho um enxofre aqui, um enxofre aqui. Tá balanceado. Um. E aqui, pessoal, do lado do produto eu tenho 3 oxigênios. Para eu ter 3 oxigênios, eu vou colocar meio aqui. Então, meio vezes 2, 1. 1 aqui com 2, 3. Balanceado. Vamos lá. Letra B. 2 hidrogênios, 2 cloros. Então, eu vou ter aqui 2 HCl. Resolvido o meu problema. Balanceado. Certo? C. Vou começar pelo carbono. Um carbono, um carbono. Então, tá balanceado. Agora, o oxigênio. Vou colocar meio aqui, porque agora eu tenho 2 e 2. Ok? Balanceado lindamente. Então, vamos agora na letra D. Letra D, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê, professora? Porque aqui na letra D, olha a situação, pessoal. Nós temos nitrogênio nessa amostra, nitrogênio nessa amostra. E aqui, ó, do lado do produto, a gente só tem uma. Porque a gente tem nitrogênio nessa substância e aqui nós temos do lado dos produtos só uma substância que tem nitrogênio. Então, na verdade, quando ocorre essa situação, gente, o nitrogênio está aparecendo mais vezes. Então, a gente não vai começar pelo nitrogênio. Vamos começar aqui, pessoal, pelo oxigênio. Oxigênio aqui, ó, gente, tem 4, certo? Para ter 4 aqui também, eu vou colocar 4 aqui. Agora o hidrogênio, ó, eu tenho 8 desse lado. Para eu ter 8 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 2, ok? E agora, professora? Então aqui, ó, esqueci de colocar 1. Agora a gente balanceia por último o nitrogênio. 2 aqui, mas aparece 2 vezes. Então 4 com 2, 6. Tem que colocar o 3 aqui. Aí, ótimo, tá balanceado. Então, gente, nem sempre essa regrinha aqui a gente vai aplicar. A gente tem que avaliar sempre, é um método de tentativas. A gente vai começar com aquele elemento que aparece menos vezes, certo? Vamos aqui, ó. Gás hidrogênio formando amônia. Então, aqui eu tenho 2 nitrogênios, coloco 2 aqui. Agora, aqui, ó, 3 hidrogênios, vou colocar o 3 aqui. E balanceada, lindamente. Agora, vamos aqui, gente, letra F, ó. Zinco, um zinco, um zinco. Então, vamos aqui, ó, fixar. 1. Agora, aqui, ó, gente, eu tenho 2 bromos. 2 bromos. E 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Balanceada. Última, vamos lá? Última equação para balancear, ó. Então, nós temos metal? Temos aqui, ó, o cálcio. Um cálcio aqui e 3 cálcios. Então, para balancear, eu coloco aqui o 1 e aqui eu coloco 3, ok? Agora, vamos balancear os ametais, diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, por exemplo, nós podemos balancear aqui o nitrogênio. Então, o nitrogênio aqui, ó, uma molécula tem 2 nitrogênios, 3 moléculas vai ter 6, certo? Agora aqui o fósforo, ó. Uma molécula tem 2 fósforos. Então, eu preciso de 2 aqui. Agora, vamos ver, né? Como tá fixado todos os coeficientes, vamos verificar aqui, ó, se o hidrogênio e o oxigênio tá batendo. Tem que bater, né? Então, aqui, ó, tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios desse lado. Aqui eu também tenho 6. Ok, bateu. Agora, oxigênio. 4, só que 2 moléculas, 8. Então, vou até colocar aqui, ó, para não perder, ó, 8 oxigênios. Aqui, ó, uma molécula eu tenho 6. 6 vezes 3, 18. Então, vamos lá. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Então, 8 oxigênios. Olha que 8 feio. E aqui, mesma coisa, 18. Então, tá balanceado. Ficou certinho o nosso balanceamento. Certinho, pessoal? Então, façam aí. É interessante, né? Vocês viram a minha resolução, mas é interessante que vocês tenham feito antes. Não vale a pena ficar copiando apenas, tá bom? Você tem que aprender, é muito importante. Então, vamos para a última questão. Atividade 5. Uma mistura de hidrogênio,
né, de gás hidrogênio e oxigênio, o gás oxigênio, reage num recipiente fechado, nas condições adequadas, produzindo vapor de água. Então, H2O aqui é a fórmula da água. Tá pedindo para a gente escrever a equação balanceada para essa reação. Então, ó, o que falou? Que hidrogênio gasoso reagiu com oxigênio gasoso, produzindo água no vapor gasoso também. Pergunto para vocês, está balanceado? Não tá. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, ó, 2 hidrogênios. Vou até fixar aqui o coeficiente. Mas aqui eu tenho 1 oxigênio. Então, eu tenho que multiplicar aqui por meio. Ou, né, com coeficientes inteiros, vamos aqui, ó. Hidrogênio, repetir de novo, ó. Oxigênio dando água. Então, ó, se eu tenho aqui 2 oxigênios, eu vou ter 2 oxigênios aqui. Aí, para eu ter 4 hidrogênios, eu tenho que colocar o 2K, ok? Aí, aqui tá balanceada com fração e aqui balanceada apenas com números inteiros, certinho? Letra B. Represente a mistura antes e depois da reação. Então, vamos lá, gente. Vamos até fazer uma legendinha, ó. Vamos colocar a bolinha aqui azulzinha como sendo hidrogênio. E aí eu vou colocar a bolinha azulzinha colorida, hidrogênio, e a bolinha sem colorir como sendo o oxigênio. Então, gente, o que nós temos antes? Nós temos aqui hidrogênio ligado a hidrogênio e oxigênio ligado a oxigênio. Só que aqui antes, né, se a gente avaliar aqui, ó, nós temos 2 moléculas de gás hidrogênio. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Então, isso aqui é antes. E o que a gente tem depois? Depois nós temos que para cada hidrogênio, nós temos 2. Cada oxigênio, desculpa, nós temos 2 hidrogênios. Então, pessoal, houve aqui, ó, o rearranjo, não é? Isso aqui meu tá errado, né? Vocês nem... Ah, pessoal, deixou fazer errado, né? Nem riu de mim, nem falou nada. Fala assim, ô professora, como é que vai falar? Tá sendo gravado, nós não estamos aí com você não, essa doidona. Então, gente, aqui, ó, eu representei 2 moléculas de gás hidrogênio com 1 molécula de gás oxigênio. Formou 2 moléculas de água. Então, houve aqui o rompimento dessa ligação e rompimento dessa ligação. E formação de novas ligações. Então, aqui a gente representou a mistura antes e depois. E tá pedindo pra gente classificar essa reação. Então, é um tópico também que a gente estudou, né? Essa é uma reação de síntese, né? Onde nós temos aqui as substâncias simples, né? Se combinando e formando aqui 2 substâncias simples diferentes se combinando e formando aqui uma única substância. Então, reação de síntese. Esse I meu ficou parecendo um E, né? Síntese. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês deixam aí no comentário. Lembrando que é de extrema importância que vocês vejam novamente o conteúdo de ligação química, tá bom? Tá feliz igual de cão, fazendo até coraçãozinho aí? Aprendeu o conteúdo? Que ótimo, fico muito feliz. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho!